Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: os maiores tesouros não podem ser vistos com os olhos, mas sentidos com o coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que define o valor de uma coisa? É a raridade. Então, quanto mais raro algo, mais ele vale. Por isso a gente olha o ouro e ele vale muito mais do que o alumínio. Porque o alumínio nós conseguimos encontrar ele em maior abundância na natureza. Porém o ouro ele já tem menos. E assim são as coisas da nossa vida. Quanto mais raro, mais valor nós damos. Então quando nós construímos os nossos sonhos, nós sempre colocamos valor na raridade. E aquilo que nós temos em abundância, nós não deixamos se valorizar. Só que quando nós começamos a perder as coisas que são básicas, quando aquele alumínio ele começa a faltar, nós começamos a entender realmente o que tinha valor. Pensa no seu guarda-roupa. Deve ter uma roupa mais nova ou uma roupa para ocasiões especiais, que dentre todas as roupas eu creio que ela deva ser a melhor roupa, a mais bonita. Só que porém a roupa que você menos veste, porque essa ocasião especial ela quase nunca aparece. E assim são as coisas boas da vida. Nós deixamos sempre para um momento tão especial, que esse momento quase nunca chega e quase nunca nós aproveitamos essas bênçãos que Deus já nos deu. Só que quando a gente começa a pensar em tesouro, né, a gente de repente pode pensar num navio pirata, né, aquele baú cheio de moeda e algo com muito valor. A primeira coisa que se existe um tesouro é porque alguém acumulou. Porque aquele que tudo ganha e tudo gasta, ele não consegue acumular nada. O que a gente define como riqueza é justamente o acúmulo. Porque ainda que eu ganhe muito, mas se eu gaste muito, no final eu não vou ter nada. Só que esse tesouro que Deus ele vem falando para nós, que ele não pode ser visto com os olhos. Como será que se define o valor desse tesouro? Será que os meus sentimentos definem a importância de cada coisa? Será que não é essa a razão que quando alguém morre, que eu gosto muito, eu sinto uma saudade, uma dor que nada nesse mundo e nem um dinheiro pode suprir ou pode apagar? Se a gente ir lá em Mateus 6, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Olha que coisa interessante. O que nós guardamos dentro do nosso coração? Não é o amor? Então, aquilo que nós mais valorizamos acaba sendo o nosso tesouro. Só que na nossa percepção e no nosso julgamento, os tesouros seriam como moedas de ouro, não como algo que nós pudéssemos guardar dentro do nosso coração. E quando a gente lembra que dessa vida nós nada levamos, a não ser o amor que nós recebemos da pessoa, essa frase ela começa a fazer todo sentido. Só que nem sempre nós conseguimos reconhecer as coisas dessa forma. Hoje nós temos diversas marcas de roupas, de produtos. Umas são mais caras que as outras, marcas de grife. E quando eu olho muitas vezes uma pessoa vestindo uma roupa dessa, de uma marca famosa, eu já penso, nossa, como ela deve ter pago caro nisso. Só que como que a gente olha o valor das coisas que estão dentro do nosso coração? Você sabe como que a gente mede isso? Através da necessidade. Quando a gente recebe um perdão que a gente não merecia, quando nós recebemos algo quando ninguém mais podia dar, quando alguém nos estende a mão, quando todos deram as costas, isso coloca um selo dentro de cada atitude, que é a marca de Jesus Cristo. Porque somente Deus
nos permite receber o que nós não merecemos e fazer justamente aquilo que ninguém mais pode. Quando falta esperança e o milagre acontece, nós verdadeiramente sabemos que existe a mão do Senhor sobre isso. Porque se depender das pessoas, elas sempre vão fazer exatamente aquilo que é mais fácil e aquilo que traz mais vantagens para ela. Quando nós temos riqueza, nós somos admirados muitas vezes. Mas quando tudo nos falta, quando nada mais temos para oferecer, assim nós descobrimos o valor dos amigos. Quando Deus ele pede para nós amarmos os nossos amigos e os nossos inimigos, existe uma razão para isso. Você sabe qual que é a razão? Que eles são a mesma pessoa. A mesma pessoa que te ama é justamente a mesma que vai te ferir. A mesma pessoa que te ajuda pode ser a pessoa que vai te decepcionar. Quando nós não sabemos o valor das coisas, quando nós não medimos a nobreza dos atos, quando nós não entendemos o que é necessário, fica difícil a gente entender o valor dessas palavras. Fica difícil cumprir aquilo que o Senhor, Ele nos pede. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que dentro do nosso coração está o nosso tesouro. Mas se a gente fosse trazer para o contexto atual, o que será que o Senhor diria sobre esses baús cheios de ouro? Mateus 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Por que será que o Senhor deixou essa ordem? Não acumulem tesouros na terra. Porque nada que nós conquistarmos aqui nós vamos poder levar para o céu. Nada disso vai nos trazer garantia de salvação. E se eu colocar e lembrar que aonde está o meu coração está o meu tesouro, e eu acabo colocando a minha confiança nos bens materiais, o que será de mim no dia do juízo? O que eu poderia oferecer para Deus em troca da minha alma? A quem eu poderia barganhar? De repente, os homens, eu poderia comprar sim, muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas no céu, elas teriam valor. Para quem quer viver a vida, nessa vida, o acúmulo de tesouros pode parecer algo muito bom. Só que se dentro do teu coração só tiver isso, se dentro dos teus sonhos não existe salvação, apenas ser mais rico, ser mais próspero, ser mais isso, é é a pregação da prosperidade que nós vemos hoje dentro das igrejas. Só isso que importa. Olha, você me dá um pouco agora, dizima, que Deus vai te dar muito mais. Porque é isso que Deus se importa, com a vida nessa vida e não com a eternidade. Então, quando nós lemos essa frase, onde que ela se encaixa na igreja atual? Nessa teologia da prosperidade. Ela não se encaixa em lugar nenhum, porque não é essa a ideia de Deus. Primeiro que aqueles que não têm os olhos voltados ao Senhor, eles vão querer roubar sim, eles vão te invejar. Se é isso que você quer, provocar inveja, continua vivendo só atrás disso. Só que já ficou muito bem claro, aonde tiver riqueza, vai ter gente querendo roubar e vai ter ladrão. E não é à toa que a gente vê tantos escândalos de corrupção, que a gente vê tantos casos de pessoas sendo agredidas para pegarem justamente aquilo, né? Que seja um simples de um aparelho celular. Qual é o valor de uma vida? Para um bandido, nenhuma. E é justamente isso. Como não são da nossa família, muitas vezes é fácil aceitar um pequeno furto. Mas e quando é a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, o seu filho? E quando o agredido é você? Aí fica difícil, né? Então, se a gente olhar pelo teorema de Deus, o nosso tesouro, ele tem que caber dentro do nosso coração. Se a gente vai mais um pouco além nesse versículo, lá no versículo 20 de Mateus 6, ele diz assim: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam.
Então, a partir do momento que, ao invés de construir tesouros na terra, eu começo a construir tesouros no céu, e eu começo a mostrar para o Senhor que o meu interesse é mais a eternidade que a vida nessa vida. Isso não quer dizer que eu vou viver a pobreza em vida, de maneira alguma. Se a gente olha Davi, olha Jó e olha diversas pessoas na Bíblia, todos tiveram muito mais do que o necessário. Então não é uma questão de ser pobre ou ser rico, mas aonde você coloca e deposita o valor das coisas. Se você se sente menor que outra pessoa por causa da casa que você mora, ou do lugar que você trabalha, do cargo que você tem, você está se definindo pelas coisas erradas. Nós temos que medir a nobreza da nossa alma pela quantidade de Deus que tem dentro do nosso coração, pela nossa capacidade de servir, de amar, de ser digno de receber a salvação que Jesus Cristo, Ele dá a nós. E só aqueles que esperam nele e que repousam no Senhor e que aceitam. Então, quando nós começamos a olhar tudo isso, nós temos que entender o que deve caber dentro do nosso coração. Mas muitas vezes pode ficar aquela dúvida: como que eu acabo construindo esses tesouros? Como que eu construo tesouros no céu? Como que eu conquisto isso? Como que eu trabalho para ganhar essas moedas, por exemplo? E na própria palavra de Deus, Deus também dá um entendimento sobre isso. Lá em Lucas 6, versículo 45, a palavra do Senhor diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha que entendimento que o Senhor Deus deu a nós. O nosso tesouro, ele se acumula dentro do nosso coração, e é através das nossas palavras que eu entendo que tesouro é esse. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, aumenta a nossa fé. E essa palavra, ela é lida e ela é consumida de forma tão diária que dentro dos meus pensamentos e dentro do meu falar, ela já não tem mais diferença se aquilo está na Bíblia ou se aquilo está em mim. Então o meu tesouro é justamente as minhas palavras. Se a minha boca fala do que o meu coração está cheio, e eu só posso tirar dentro do meu bom tesouro do que está no meu coração, é simples entender o que nós recebemos de cada um. E olha que o mal, ele está ali dentro também. Às vezes me incomoda muito quando você está do lado de uma pessoa e ela começa a ficar falando da vida de outras pessoas, das escolhas erradas e de tudo mais, como se ela fosse perfeita e todo o resto do mundo não fosse. Quando ela começa a julgar, a condenar e a fazer. Olha a oportunidade que Deus está nos mostrando. Olha, você poderia estar tirando tesouros de dentro de você, mas como só existe o mal, é só isso que você consegue tirar. E de repente, para quem vive desse jeito, faz sentido acumular tesouros na terra, porque qual o valor do que ela teria se não fosse ela tentar te impressionar pelas coisas que ela tem? O problema é se algum dia ela não tiver mais nada. Quão pesado vai ser a vida dessa pessoa? O quão sofrida, ao que e a quem ela vai recorrer? Sendo que quando a gente está por cima, é muito fácil a gente esquecer o valor daqueles que muitas vezes caminharam conosco. Eu gosto sempre de pensar e de lembrar que a minha história, ela é um conjunto de pessoas. E se não fosse cada pessoa que eu conheci, que eu passei, que eu encontrei, talvez o resultado dela não seria esse. Então, todos são importantes. Todos, independente do que seja. Essa ideia de achar que um vale mais que o outro, não vale. Não vale. Eu não sei quais são as tuas palavras, eu não sei o que você tem tirado do teu tesouro, mas eu sei que a partir do instante que nós não refletimos sobre aquilo que nós fazemos, nós não temos uma vida, nós não estamos vivendo a nossa vida. Às vezes é fácil abrir a boca para reclamar de tudo,
mas o correto seria abrir a boca para agradecer. É fácil quando os nossos pensamentos parecem que não tem nada bom. E por que teriam? Bom somente é o Senhor. Então o conselho que eu dou, no fundo do meu coração, comecem a ler mais a palavra de Deus. E antes de colocar uma desculpa que é difícil, que isso e que aquilo, não vale a pena você jogar fora toda uma vida, porque no começo você acha que não vai ter entendimento. Você acha que Deus iria te abandonar se Ele visse uma vontade dentro de você de entender a palavra? Hoje nós temos traduções da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Se você comprar uma Bíblia dessa ou baixar algum aplicativo celular que tenha, ela está na linguagem nossa normal, muito fácil de entender. Pode começar pelo Novo Testamento, lá em Mateus. Não canso de dizer a mesma coisa, porque sempre às vezes tem pessoas novas ouvindo, ou tem pessoas velhas que ainda não tiveram coragem de começar a ler. Mas uma coisa eu prometo para vocês, porque eu creio que a vida de vocês vai começar a se transformar a partir do momento que você tiver bons tesouros dentro do teu coração. Todo aquele sentimento negativo, toda aquela amargura, tudo aquilo que eu sinto que não é bom, ele vai sair de dentro de você. Porque quando a palavra de Deus, ela começa a agir dentro de nós, ela toma todos os espaços. Quando a luz, ela acende dentro de nós, as trevas e a escuridão, ela vai embora. Quando Deus, ele começa a participar da nossa vida, nós começamos a ver com outros olhos tudo aquilo que acontece. Se os meus olhos podem ver, ou se eu posso fazer, não é fé e não é amor. Se eu consigo perdoar por algo que, de repente, eu tenho um entendimento melhor, não é perdão. Todas as vezes que nós fazemos o impossível na nossa vida, é Deus reagindo em nós e nós usando realmente esses tesouros. E através do nosso exemplo, através das nossas palavras, a fé pode ser produzida em outras pessoas. Nós estamos aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. E eu não sei se você já se parou para perguntar aonde fica o reino de Deus. Segundo a palavra, o reino de Deus está dentro de nós. Então não vai ser através dos nossos olhos que nós vamos começar a viver ou a encontrar esse reino. Mas vai ser através do amor, através da fé e através da esperança. Lembra sempre disso. Presta atenção nas tuas palavras. Se você precisa dizer algo que, se outra pessoa escutasse, ela se sentiria triste, é sinal que as tuas palavras, elas não são boas e não estão corretas. Bom mesmo é quando a gente pode dividir o nosso testemunho, e quanto mais pessoas ouvirem, mais as pessoas poderão acreditar. Esses são os bons tesouros e essas são as palavras certas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam realmente começar a dar valor no que tem valor. Que Deus abençoe o coração de vocês e remova tudo aquilo que é impuro. Que você possa fazer um processo de reflexão, porque sem isso é impossível a gente reconhecer o mal e se arrepender. Sem arrependimento não existe salvação. Que Deus possa nos continuar consolando. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.